Olá a todos, neste vídeo nós iremos aqui estudar os conceitos que formam os conceitos introdutórios que formam a geometria espacial. Então nós começaremos aí a partir do livro, a partir da página 10 do nosso livro didático. Peço que vocês deem uma olhada, caso precise aprofundar o conhecimento de vocês. Então assim, o nosso estudo parte fundamentalmente dos conceitos de ponto, reta e plano no espaço tridimensional. E essa palavra tridimensional, eu peço que vocês já comecem e se habituando a lidar com algumas expressões tipo essas, né? Então, os conceitos introdutórios ou primitivos, nós começaremos pelo ponto. Então, o ponto é uma representação geométrica de uma posição, tá bom? Ou ele determina uma posição no espaço. O ponto, na geometria, ele não possui área, volume e nem comprimento. Então, assim, aqui já começaremos a formalizar a afirmação anterior. Então, assim, o ponto ele é um objeto de dimensão zero. Claro que no estudo da geometria ele é uma parte importante, porque a partir do ponto a gente começa todo o conhecimento geométrico. Partindo do ponto, assim, e o ponto ele é representado através de uma letra maiúscula. Então, assim, partindo do ponto, nós temos a reta. E a reta é uma linha, vamos pensar assim na ideia de uma linha que não faz curva, tá bom? É um conceito, é uma expressão mais rústica aí para facilitar o entendimento aí do que seria essa reta. E a reta, ela é um objeto de dimensão 1. E a partir dessa ideia aqui de dimensão 1 da reta, sendo que a reta ela é um conjunto infinito de pontos, porque a reta ela é infinito tanto para uma direção como para outra. Tá ok? A reta nós representamos através de uma letra minúscula, tá bom? Aqui eu botei o R, eu poderia ter botado A, o S, T, tá bom? Mas assim, dentro dessa ideia de dimensão 1 ou unidimensional, vamos pensar que existem seres que só vivem na dimensão 1. Esses seres, eles conseguem se movimentar, se locomover em apenas duas direções nessa linha, tá bom? Partindo já desse entendimento de reta, nós vamos para o plano. Já que no plano, nosso relacionamento com a geometria ele já começa a ficar mais, como digamos assim, mais palpável, algo mais concreto, porque no estudo da geometria plana específico, é uma área específica que se dedica ao estudo das figuras planas em especial, nós temos aí o círculo, quadrado ou qualquer outro retângulo. Temos também o triângulo, que também uma figura de duas dimensões. Aí aqui a gente
especifica a afirmação que o plano ele é um objeto geométrico de duas dimensões. Já no plano, vamos pensar na existência de seres de apenas duas dimensões. No caso do círculo, do quadrado e do triângulo, estes seres eles conseguem se mover em direções distintas. Eles podem ir para a direita, para a esquerda, na diagonal, tá bom? Podem até se virar, tá bom? Mudar de posição, mas ainda assim eles continuam apenas sendo figuras como tal. Nós não conseguimos ver o lado oposto ou a lateral dessas figuras apresentadas. Dentro desse estudo, desses conceitos, nós já conseguimos visualizar que no plano a gente já consegue calcular, por exemplo, a área do círculo. E essa área por nós já tem o cálculo da área já é conhecido por nós, πr ao quadrado. A área do quadrado, no caso, L ao quadrado. Do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então é o seguinte, aqui, esse espaço, eu vou começar a apresentar para vocês essa ideia de tridimensional, geometria espacial. Fazendo uma breve associação aqui, vamos lá. Dentro da geometria plana, nós temos essa figura aqui como sendo um quadrado, tá bom? Um quadrado de lado L, tá bom? E as características desse quadrado, dessa figura plana, é que você tem lados, tá bom? Que eu chamei de L, e nós temos também vértices, tá bom? Então aqui nós temos 1, 2, 3 e 4 vértices. Lado em específico aqui também nós temos 4 lados. Tirando essa figura aqui, né? Assim, e dentro do nosso estudo de geometria plana, algo que também ainda faz parte, é a gente estudar aqui a relação entre os ângulos e também a área, tá bom? Então, a área do quadrado, ela é dada pela seguinte fórmula. Então, eu pego L ao quadrado, tá ok? Mas assim, o que é realmente essa ideia de área? Vamos pensar que é todo esse preenchimento aqui, tá bom? Todo esse preenchimento. Vamos pensar nessa figura como sendo um quarto, e eu quero saber o quanto de área, de espaço eu irei preencher com cimento. Então, todo esse preenchimento aqui é a área desse quadrado. Seguindo o que a gente comentou aqui, a partir dessa figura aqui, nessa figura, eu vou classificar para vocês aqui, vou selecionar partes importantes que já foi mencionado anteriormente, que no caso são os vértices desse sólido, que tem um nome específico, né? Eu estou trabalhando aqui com a representação da face desse sólido como o quadrado, então esse aqui é o cubo, tá bom? Perceba que no espaço tridimensional nós podemos trabalhar com todas as dimensões
desse sólido. Maravilha. Bom, essa aqui é a nossa ideia, a nossa representação, melhor dizendo, de um sólido. Vamos contar quantas faces esse sólido tem. Vértices já marcamos aqui, 1, 2, 3. Vamos lá, aqui tem 1, 2, 3, 4. Se eu inverter ele aqui, 1, 2, 3, 4, ou seja, 8 faces. O propósito desse vídeo é apresentar para vocês como que é a estrutura de um objeto tridimensional. Então, a geometria espacial em questão aqui, ela vai estudar esse tipo de figura, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos faces. Temos 1, 2, 3, 4, 5 e para finalizar 6. Ou seja, essa figura aqui tem 6 faces, tá bom? Aqui ainda temos algo a considerar, que são os vértices dessa figura. E vértice é o segmento de reta que parte de um vértice a outro do nosso sólido. Então, cada face desse sólido ela é formada por vértices. Cada face ela é formada por vértices. E nesse caso aqui, ó, os vértices eles interligam e formam a face em questão, tá bom? Teve uma questão que perguntou, a questão, né, no caso, tratava justamente dessa ideia de face. Então peço que vocês já vão se familiarizando. E tratando-se de objetos tridimensionais, eu vou apresentar aqui, aproveitar e apresentar para vocês algumas figuras, alguns objetos que fazem parte aí desse mundo tridimensional. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Objetos, biblioteca 3D. Então, quando tratamos aí de objeto 3D, estamos nos referindo aí a objetos tridimensionais. Então, é na geometria espacial que a gente pode conviver com esses seres tridimensionais, sendo que nós também somos seres da terceira dimensão, tá bom? E é nesse espaço aí que é nessa área, nesse conteúdo que a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos relacionados a essa ideia. Então vejam só, para nós essa percepção desse animal aqui em questão, ela é possível porque nós somos seres da terceira dimensão. E quando eu me refiro a isso, nós podemos visualizar um objeto desse dentro das suas 3 dimensões possíveis. Então eu estou invertendo ele aqui. Então, uma visão superior, uma visão lateral, uma visão traseira, uma visão frontal. Legal? Então, assim, vou apresentar mais alguns seres aqui da terceira dimensão. E aí vocês já vão se familiarizar com essa ideia de geometria espacial. Vamos ver esse rapaz aqui. Pronto. Então, todos esses objetos aqui apresentados a vocês são objetos da terceira dimensão. Lembrando que nós também somos seres da terceira dimensão.
Olha só, essa jovem. Percebam que não é possível fazer isso com um quadrado, uma figura plana qualquer. A gente só consegue ter essa visão aqui pelo fato da existência dessa terceira dimensão. Legal? Então é isso, meu povo. Tem muito mais objetos aqui tridimensionais, mas eu não vou ficar insistindo muito nisso, porque o nosso objetivo é vocês entenderem realmente o que é essa terceira dimensão, o que é essa geometria espacial. E é nessa geometria espacial que nós vamos complementar o que a gente já tem da ideia de geometria plana, das figuras planas, que é volume, tá bom? Cálculo de superfície, tá bom? Então é isso, deixa eu encerrar aqui.